Ele está cada vez mais estranho. O Eduardo Bolsonaro aparece estranho em público. Tem algo aí meio de errado com a voz dele. Será que ele tá bem de saúde mesmo, hein? O que será que tá acontecendo com o filho 03? Vamos perguntar pro Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Pedro, a voz dele está estranha, é isso? Eu não preciso nem dar minha opinião, Sofia. Ouça. É sério, gente, tá parecendo um Pato Donald. Fora o aspecto dele, que assim, eu ainda não engulo ele ter tirado a barba. Tá com uma cara envelhecida, tá estranho. Tá estranho. Ele emagreceu, né? Deve estar usando Ozempic e outras coisas. Mas olha isso. Fala pessoal, tô aqui. Da voz meio ruim, mas queria mandar um recado pra você. Aqui de Israel. Eu não falei que tá estranho? Cara, Tá muito estranho. parece Pra que quem ele puder engoliu hélio. participar. Os atos de hoje, domingo, no Brasil. De maneira ordeira, de maneira pacífica, como sempre fomos. E assim, a gente consiga levar nossa voz mais adiante, sem dar munição para o inimigo. É claro que tudo na FIBO, toda atividade, toda conduta proativa, ela envolve algum tipo de risco, mas não é o momento de nós recuarmos. Então, que Deus abençoe a todos no Brasil e conte conosco para mesmo fora do país fazer aquilo que nos cabe, que é levar essa informação aos 4 cantos do mundo. Fala pessoal, tô aqui. Fala, pessoal. Mesmo com essa voz bizarra, Sofia, vamos esquecer um pouquinho as bizarrices do Eduardo Bolsonaro e focar no que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo em Israel, Sofia? Olha, ele eu não sei. O Flávio a gente já falou em outro corte. Foi lá pra participar de um evento e chamar o Lula de antissemita. Pois é, eles foram chamar o Lula de antissemita e o Netanyahu, coluna do Paulo Capelli no Metrópolis, citou eles no evento. Tá? Eles estão sendo prestigiados lá fora. Não interessa exatamente a saúde do Eduardo Bolsonaro. A presença de Flávio Eduardo Bolsonaro foi citada por Benjamin Netanyahu na abertura da Conferência de Combate ao Antissemitismo. Reportagem aqui do Petrônio Viana. O que o Bibi falou? Que é esse genocida. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, citou as presenças de Eduardo Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo, realizada em Jerusalém. Temos aqui os membros do parlamento, incluindo 2 irmãos, Eduardo e Flávio Bolsonaro do Brasil. É muito bom vê-los por aqui. Há outros membros do parlamento brasileiro aqui, convidados distintos. Quero agradecer a todos vocês, disse o primeiro-ministro israelense. Olha lá. Em suas redes sociais, senador Flávio Bolsonaro repercutiu a referência feita a Netanyahu e agradeceu o convite para o evento. Fico grato com o convite para participar de um evento tão importante como esse, ao lado de pessoas de bem, como o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro incluiu em seus agradecimentos o ministro da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel, Amichai Shikli, e fez referência a uma possível eleição de Flávio, pré-candidato à presidência da República. Obrigado ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e ao ministro Amichai Shikli. O nosso compromisso é combater o antissemitismo e, se Deus quiser, com ferramentas a partir de 5 de janeiro de 2027. Deus os abençoe. Toda rabá, disse o ex-deputado. Assim, independente do estado de saúde do Eduardo, cara, essa viagem aí, ó, o Milei compartilhou foto do embaixador da Argentina, o Axel Vanish, com o Flávio e com o Eduardo. Sofia, e mandando vida la libertar, carajo. Isso aqui é campanha internacional, tá? E campanha antecipada, você não acha, não? Sim, sim, é campanha. E eu só não sei campanha pra quê, porque, Eduardo, você não vai concorrer a nada se você não voltar pro Brasil. E se você voltar pro Brasil, existe um risco real de você acabar preso. Porque você tentou aí coagir os juízes em um processo que o seu pai participava. Então, eu não sei pra que esse cara está fazendo campanha, porque
Ele não vai voltar pro Brasil. A gente sabe que ele não vai voltar pro Brasil. E se ele não voltar pro Brasil, ele não vai ser nada. Não. Não vai ser nada. Só que ele quer ser alguma coisa, porque a campanha internacional tá fortíssima. Poder 360 traz aqui, além do encontro com o embaixador argentino, eles encontraram um eurodeputado espanhol chamado Jorge Bruchadi, que é do Vox, de extrema direita, que falou em perseguição injusta, tá? Então, Sofia, sabe o que eu acho que tá por trás disso aqui, além da campanha antecipada? Grana, gente. Como é que o Eduardo tá se mantendo sem cargo de deputado, sem salário da Polícia Federal? É isso. E, Eduardo, se você tá com problema na sua voz, se você tá com problema de saúde, estão tratando bem o pai dele na cadeia, não estão, Sofia? Podia Então, prender ele ele lá. tá super bem, tá com uma cela melhor do que a casa de boa parte dos brasileiros. É isso. Você achou muito bizarra a voz dele? Achei. Tá muito E eu estranho, não né? sei o que é. Aconteceu. Acho que ele deve ter pego alguma gripe forte, faringite, alguma coisa assim. Tá. Parece coisa de doença mesmo, mas pode ser que passe rápido. Só tomar um remedinho. Cara, mas voltando ali ao Eduardo, saindo da voz dele, será que ele não tá tentando fazer isso também como uma forma de apoio à candidatura do irmão? Sim. Não, mas eu acho que é isso. Não é uma candidatura pra ele, é apoio pro Flávio, né? Eu acho que ele tá fazendo esse papel. Ele é um cabo eleitoral, estando nos Estados Unidos do Trump, com possibilidade de. E ele foi, antes de Israel, ele vai pro Emirados Árabes, né? Unidos. Então ele tá sendo Steve Bannon do próprio irmão, Sofia. Como ele sempre fez com o pai também, né? Ele era o cara que fazia esse tipo de coisa. Tá errado o scroll, é isso? Não, eu apaguei o scroll antes da hora. Ah. Eu ia encerrar o corte, daí eu tirei o scroll, e daí eu fui colocar o scroll de volta e vi que já tinha apagado. Mas enfim. É só que eu fiquei pensando nisso, porque eu tava pensando nele como ele próprio candidato. Só que não. Cabo Ele, eleitoral. como próprio candidato, é aquilo que eu falei. Ele não tem como se candidatar de fora do Brasil. Apesar de que eu não me surpreenderia se ele tentasse. Eu também não. Eu acho que ele se conformou. Acho que numa rara iluminação, ele entendeu que ele pode ser mais útil sendo cabo eleitoral do irmão, porque o irmão pode permitir, se ele ganhar a eleição, ele voltar pro Brasil. Ou tentar. Exatamente. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.